ação ia ter, sei lá, 15% da população votando, seriam pessoas muito restritas, mais ideologizadas. Não acho que seria bom. Não acho que seria uma coisa boa. Eu acho que a democracia ia ficar mais desmilinguida do que já está. Sei lá. Não, então, eu não sei, tá? É uma opinião bem estranha. A tendência aqui do MBL seria dizer que seria melhor o voto facultativo. Eu acho. Ou então tinha que ensinar muito na escola. Eu costumo fazer a comparação com dirigir. Você faz 8 anos, você pode dirigir ou não. Se você quer dirigir, você faz o quê? Você faz um curso, você aprende e você dirige. Você não é obrigado a dirigir. As escolas não conseguem ensinar quase nada. Então, mas a gente é obrigado a votar, sendo que a gente não aprende a votar. É como se dessem um carro pra você sem te ensinar. Mas não é aprender a votar. Aprender o básico. As pessoas não sabem. As pessoas me perguntam se eu estaria no segundo turno. Ninguém sabe a diferença do Senado. Sabe assim, tinha que ter uma educação muito mais forte no sentido de que o que você está votando, o que é isso, né? Eu tendo a achar que se isso fosse implementado, se tivesse um projeto de lei... Não acho que seria ideológico. Eu acho que seria uma aula mais ou menos inútil, aonde um professor ia dar algumas noções muito esquemáticas sobre o que funciona, ia fazer provas do tipo... o que faz um deputado faz, ia listar as competências, as pessoas iam talvez decorar aquilo ali, alguns bons alunos iam decorar aquilo ali para passar na prova, os outros não iam saber, e em 2 anos eles iam esquecer e também não iam lembrar. Eu não acho que essa coisa, ter uma matéria sobre o sistema eleitoral... Não é isso que prepara a cidadania, não é isso que faz a cidadania. Não, eu também acho que não cidadania, tem que ser algo a cidadania se faz por... É um contorno diferente. Por exemplo, se você tem educação normal, sem nada disso, mas se o nível de escolaridade geral da população é mais alto, mais pessoas leem, mais pessoas se informam bem, mais pessoas desenvolvem raciocínio crítico, mais pessoas sabem escrever melhor, mais pessoas sabem fazer contas e raciocinar logicamente. Mais pessoas estarão esclarecidas e preparadas a ponto de formar a sua opinião eleitoral com mais consciência, independente de ter uma aula específica sobre isso. E o segundo ponto, que aí também é uma coisa que eu acho crucial, a população mais pobre, olha só o que eu vou falar, vota com mais racionalidade do que os setores médios da população. Parece algo muito contraintuitivo, mas não é. Por quê? Porque os interesses materiais, isso está na sociologia, está no marxismo, tá? Os interesses materiais das classes mais baixas e precárias são mais evidentes para essas pessoas. Então, por exemplo, por que o PT reproduz a sua força no Nordeste ao longo de todo esse tempo? Não é irracional. Houve, efetivamente, isso é comprovado, uma melhoria de vida do Nordeste. Isso aconteceu. Melhoria que se refletiu, quer dizer, que se baseou em aumento real do salário mínimo, todos os programas sociais, que tem uma incidência no Nordeste muito forte, programas como Luz para Todos, que levou luz, água para todos, cisterna, um monte de coisa que o PT fez, que beneficiou o Nordeste, que é material, que é real, que não tem nada a ver com ideologia, e que fez com que o Lula pudesse, portanto, se reproduzir, o PT se reproduzindo a partir disso aí. O que isso mostra? Isso mostra uma racionalidade na formação do voto. A racionalidade baseada no quê? Baseado no meu interesse material. Eu tenho um determinado interesse material, eu sou pobre, tem alguma coisa que está melhorando na minha vida, ainda que não seja estrutural nem nada, mas aqui na ponta eu tô vendo, e daí eu voto em função disso. O cara, ele pode ser analfabeto, ele pode não entender absolutamente nada, ele não está acompanhando o noticiário, ele não sabe o que o Bolsonaro fez, o que o Lula fez, mas ele tem uma noção objetiva, embora confusa, de que no período X do Lula a vida dele foi melhor. Isso é objetivo, isso é real, isso é concreto. O leve leite do Maluf. Pois é. Os candidatos tradicionais que realizam alguma coisa, entregam, têm o voto das camadas baixas da população mais pobres a partir disso. Quando entra na classe média, a classe rica não, a classe rica também vota com racionalidade. Pelos interesses. A classe média é o problema. Por que a classe média é o problema? Porque a classe média ela é mais ideológica. Então, mesmo que ela não tenha formação, ela é mais ideológica. Ela é a galera, que você chama de Bobs aí, que faz o M com força. Não porque o Marçal entregou nada, até porque ele nunca foi nada. Ele nunca foi político. Mas porque essas pessoas têm uma pretensão ideológica. Elas querem alguma coisa ideológica. Elas pensam no registro ideológico. É essa galera que votou no Bolsonaro, essa galera que vota no Marçal, essa galera que vota na gente, essa galera que vota
nisso, porque ela é mais ideologizada. Quando você entra no terreno ideológico, há uma abertura para irracionalidade. Porque você pode ou votar certo no sentido de, não, eu tenho esses valores, eu sei quais são os meus valores, tem aquele candidato que representa os meus valores de fato, então tem um match. Aqui eu voto, isso é racional. É uma racionalidade a partir de valores, não racionalidade a partir de interesses materiais. Só que essa passagem é muito complexa. Porque você pode vir um fingidor, pode vir uma enganação, os valores ideológicos dessa pessoa podem ser completamente contraditórios, ela pode não ter coerência nenhuma nisso. Então as classes médias são mais irracionais na formação do voto. E a elite não. A elite mesmo, é muito racional. A elite forma... Porque a elite não lida com política nem com voto. A elite lida com política de outra maneira. Ela lida com política de doação. De bastidor, ela vai se articulando. Ela amarra de outra forma. Normalmente tem a ver com seus interesses materiais. Tem figuras remanescentes da elite que são completamente alucinadas? Tem, lógico. Mas, em geral, elas vão por um caminho. Então, por exemplo, quando surge aí o Lula, vocês devem lembrar disso. A gente fez vários news com o Renan, que a gente comentava, Faria Lima já está com Lula. Sim. Os grandes empresários estão com Lula, os tubarões estão... Por que eles estão com o Lula, por exemplo, e não estariam com o Ciro Gomes? Porque o programa econômico do Lula, a despeito dele ser um cara de esquerda, é um programa que preserva o interesse dos oligopólios bancários, dos grandes empresários, tá todo mundo contemplado. O Haddad, por exemplo, tem uma popularidade altíssima na Faria Lima. Saiu matéria sobre isso. Mais de 80% dos Faria Limers amam o Haddad. E ele é petista. Mas é porque atende o interesse. Se você viesse, se alguém, alguma força, algum agente político viesse com um discurso econômico radical, não, vou romper com isso aqui. É o seguinte, o banco aqui vai sofrer pra caramba, mas um discurso real. Porque o MBL ensaia isso, mas... Isso que eu ia falar, coitado, então o Renan nunca vai conseguir ser presidente. Mas é muito difícil. E a implementação dessas coisas, de fato, é um rebuliço, porque aí você tá mexendo com interesses poderosos, com intelectuais, com economistas, com um monte de gente vai se voltar contra você e vai tentar lhe impedir e lhe derrubar. Isso que vai acontecer. E isso, assim, isso não acontece no Brasil desde muito tempo. Pra mim, sabe o que devia ser obrigatório? De fato, o clube. O clube, pois é, MBL, 3 ficou tristeza deveria aqui. ser obrigatório. Todo mundo que entra na live tinha que ter 2 obrigações. Era dar like na live e a segunda obrigação entrar no clube. É óbvio que tem muita gente que tá assistindo a gente agora que já é do clube e tal, mas certamente tem mais do que 3 pessoas que não conhecem o clube. E eu gostaria de fazer um apelo aqui, a gente tá terminando a live daqui um pouquinho e tem só 3 clubinhos, assim, na sexta-feira à noite. Né? A Amanda tá cansadérrima aqui, andou quilômetros. Andei mesmo. Ela fez, não, eu não tô usando, assim, força de expressão, não, ela andou mesmo. Você anotou? 10 mil, quase 10 mil passos. Quase 10 mil, eu não sei o quanto que é isso, mas enfim, 10 mil passos é bastante. 7 quilômetros. 7 quilômetros, ela andou 7 quilômetros, então assim, imagina. Nesse ar rarefeito de São Paulo. E ela fez questão de estar aqui. Então, pessoal, por favor, vamos fazer valer esse esforço. Eu tô aqui meio zoado, falei que ontem eu não fui nem trabalhar de manhã porque eu tava ruim, eu já dei 6 aulas de manhã, depois vim pra cá e tô aqui até agora. O professor Ricardo também, chegou aqui, tá aqui trabalhando também, então... Vamos fazer valer essa nossa noite de sexta-feira. Só na rede. Entre no clube. Vocês vão ganhar 2 valetes. Tá aqui, 2 valetinhas. Sim, certo? A valete da Nova Europa, que é clássica já aqui. Essa capa linda, né? E a gente tá discutindo aí a problemática europeia. Eu fui no sentido inverso, né? E no meu artigo eu discuti o que a África precisa fazer em relação a isso, porque a África sofreu muito com o processo de colonização europeia. Então, muito da discussão sobre a nova Europa é uma discussão sobre migração africana, né? Sim. Na Europa. Absolutamente e que tem um discurso, assim, embutido de... Pô, vocês foram lá na África e detonaram lá o continente inteiro, então agora nós vamos vir pra cá também. Então tem um discurso, assim, mas eu fui no sentido eu peguei um pensador africano, um historiador, que reflete sobre isso. Quais são os problemas que a gente tem que resolver aqui no continente africano para a África avançar. Fiz isso nessa revista aqui e tô continuando nessa revista aqui. Eu fui fora do assunto da revista porque eu queria continuar o assunto.
Então são duas revistas que você vai encontrar como se fosse um artigo longo, meu, dividido